Olá, boa noite a todos e todas. Vamos aos pouquinhos chegando, começando. Nosso papo de 30 minutos hoje. Vamos conversar um pouquinho. Boa noite. Vamos começar conversando um pouquinho sobre sustentabilidade, sobre gestão de riscos para as empresas. Vamos começar falando um pouco mais profundamente aí sobre essas questões aí que vêm em um momento extraordinário para começar a conversar, né? Que é sobre gestão de riscos em pleno período de pandemia. Então, as pessoas que vão chegando, sejam muito bem-vindos, família, amigos. Aos pouquinhos a gente vai abordando o tema. Vamos dar mais uns minutinhos de entrada, as pessoas vão chegando aos pouquinhos, para a gente abordar sobre sustentabilidade, fazer essa relação entre lucro, sustentabilidade, gestão de riscos dentro das organizações, como que se faz isso na prática. Então hoje vai ser o dia de falar sobre gestão de riscos, sobre matriz de materialidade, sobre todas essas questões que a gente precisa começar a pensar com um pouquinho mais de propriedade, com um pouquinho mais de conhecimento e até mesmo com mais profundidade sobre o tema. A gente vai falar então, hoje é o nosso dia do 30 em ponto. 30 em ponto foi pensado para descomplicar assuntos complicados relacionados à sustentabilidade. São 30 minutos de conteúdo e informação rápido, enxuto, na ponta dos dedos, está nas mãos das pessoas no Instagram, um canal leve também, que merece uma linguagem simples, mas que seja de muito conteúdo e informação para que a gente comece um movimento de virada. A gente precisa pensar um novo modo, né, de fazer para os negócios e nos negócios. Essa é a nossa intenção. Então a gente vai abordar o 30 em ponto hoje. Na verdade, esse é um momento que eu criei para compartilhar um pouco mais do meu conhecimento sobre os temas relacionados à gestão para sustentabilidade. Às vezes as pessoas ficam me perguntando, André, parece uma coisa tão distante, são conteúdos tão profundos. Eu disse, não, a gente tem aqui, acho que uma bagagem bem importante para descomplicar o que parece ser complicado. E hoje eu quero compartilhar algumas ideias para descomplicar o que parece ser complicado em relação à gestão de riscos, a gestão de riscos nas empresas. Então, já dei o pontapé inicial, né, as informações iniciais sobre esse bloco. Vamos entrar então, porque 30 minutos voa para quem tem muita coisa para falar e para quem gosta de falar também. Então, a gente vai... vamos começando então, né? O que é riscos? Pensou aí, o que vem primeiro à cabeça quando fala em riscos? Bom, o risco, a gente pode entender ele como um efeito de uma incerteza. E que não necessariamente é só coisa ruim. A gente associa muito riscos com situações complexas, com ameaças, com dificuldades. E, na verdade, riscos eles podem ser tanto ameaças como também oportunidades. Mas como assim? Como que a gente pode identificar um risco como ameaça ou oportunidade? Ao longo dessa conversa eu vou explicar um pouquinho mais de propriedade sobre essa diferença entre o risco ruim e o risco bom, vamos chamar assim, né? Então o risco ele é o efeito de uma incerteza numa situação, num determinado projeto, numa empresa, num contexto. É onde a gente começa a pensar assim, bom, o que está estabilizado, o que está estável e que pode se provocar uma instabilidade. O risco é isso, ele provoca uma instabilidade, ou ele é um efeito deste momento de instabilidade. Estamos vivendo um momento de grande instabilidade, né? Na verdade, nós passamos aí desde março por um período muito complexo, onde tirou o chão de muitas pessoas, tirou o chão de muitas empresas, profissionais. E, de repente, aos poucos, a gente começou a entender e a processar toda essa diferença, todo esse novo normal, e dizer assim, olha, a gente pode fazer diferente, a gente pode se reinventar, nós podemos fazer muito melhor. Então, os riscos, e identificar os riscos que podem provocar estas mudanças significativas de modo antecipado,
pode ajudar muito na gestão de uma empresa. Então, existem dois tipos de risco. Então, vamos chamar aí os riscos bons e os riscos ruins. Os riscos bons, eles estão relacionados às oportunidades que geram uma mudança positiva. E os riscos ruins podem causar problemas, podem trazer dificuldades para a gestão da organização. Então, entendendo que existem essas duas diferenças, vamos pensar um pouco como construir isso numa análise de risco. Existem profissionais que se especializam em análise de riscos para as empresas. Quer ver um mercado muito forte nisso? São as empresas de seguro. Sabe como as empresas calculam seguro de carro, seguro de imóveis, enfim, seguro de vida? Mapeando os riscos, identificando quais são os riscos, por exemplo, de uma categoria profissional, ou de um setor empresarial, ou de uma condição né, de uma empresa, de um setor, de um segmento, de um mercado, de um bairro, de um local. Tudo isso influencia nesse mapeamento de potenciais riscos para identificar, por exemplo, o valor real de uma pólice de seguros, por exemplo. Inclusive, as seguradoras existe uma associação brasileira, né, de riscos, e eles são os principais agentes aí que fomentam e discutem o tema, inclusive o aprofundamento. Mas existe, inclusive, uma ferramenta que é uma matriz de riscos, ou matriz de probabilidade e impacto. Então, o que é essa matriz? Matriz nada mais é do que um gráfico visual que torna visual os riscos com maior ou menor grau de intensidade para a empresa ou para a organização. Então, esse mapa, desculpe, esse mapa ele traz, então, a gente chama ela de matriz de risco. Quem sabe faz ao vivo, é assim, né? Bom, a matriz de risco ou matriz de probabilidade e impacto, ele é um gráfico que tem aí duas dimensões de avaliação. A primeira dimensão, que ela pode ser ou na vertical ou na horizontal, isso depende muito de quem usa, ela fala probabilidade daquele risco acontecer, e a outra o impacto, grau de impacto na organização. Essa matriz, ela também tem uma variação aí relacionada às questões de maior ou menor grau, simbolizando em cores. Então, o vermelho é a maior intensidade, a maior dificuldade, maior dano que pode causar na organização ou no projeto. E o verde, ele está relacionado a pequenos danos ou potencial aí, de oportunidades. Então, nessa matriz, a gente consegue identificar tanto a probabilidade de realização do impacto, quanto também o grau de impacto, maior ou menor na organização. André, mas está tão distante isso para mim, na minha realidade, enfim, para entender o que é isso. Então eu quero dar alguns exemplos aí que eu acho que pode ajudar bastante. Vamos pegar uma situação de uma empresa de gás, que faz o transporte de gás, né, por gasoduto. Pensando na relação de matriz, a gente pensa em impacto e probabilidade, o rompimento de um gasoduto. Qual é o impacto na operação da organização? Pensando em operação, o rompimento do gasoduto, ele tem grande impacto ou pequeno impacto para a operação? E qual a probabilidade real deste rompimento acontecer? Considerando todas as variáveis de manutenção, de equilíbrio, de condição territorial, né, de rompimento, de roubo, enfim, tem vários elementos que devem ser considerados na matriz de risco. Entendeu a análise? Bom, vamos pensar um outro exemplo. Rede de restaurantes. Uma rede de restaurantes, ou mesmo um restaurante. Como aplicar a matriz de risco para uma rede de restaurante? Vamos pensar que esse restaurante tem um único fornecedor de hortifruti. E ele é o maior responsável pela entrega de todas as leguminosas e todas as verduras de um restaurante. Se esse fornecedor falha, tem problemas na entrega e não entrega mais para o restaurante, qual é o impacto da perda deste fornecedor para a operação do negócio? E qual a probabilidade disso acontecer? É um grau alto ou um grau baixo? Viu como a gente consegue identificar a matriz? E por qual a finalidade disso, de eu saber isso, Andréia? É justamente para estar
prevendo situações e pensar, opa, talvez eu não possa estar refém de um único fornecedor. Ou eu preciso ter mais opções de fornecedores, de entrega, de rotas de entrega, para que a minha operação não seja afetada. Vamos dar outro exemplo para aplicar a matriz de risco. Por exemplo, uma empresa de transmissão de energia. O rompimento de cabos na rede de transmissão de energia, pensando no quadrante, né, nessa matriz de risco, onde a gente tem um grau de probabilidade. Qual é o grau de probabilidade do rompimento das linhas de transmissão? Considerando manutenção, considerando a perspectiva de situacional, de clima, de manutenção da rede, de equipamento, da qualidade do equipamento utilizado, enfim. E qual é o impacto do rompimento da linha de transmissão para o negócio? Essa matriz ela consegue identificar altíssimo grau de probabilidade de acontecer pela realidade onde está inserida e um altíssimo grau de impacto no negócio, porque simplesmente vai parar a operação. Então, a matriz de riscos ela vai identificar qual é o maior risco e que tipo de ação, que tipo de plano precisa se ter para que esse risco seja minimizado ou que ele seja, né, a probabilidade seja praticamente zero. Vou pegar vamos pegar um exemplo, né? Um outro exemplo, então, mais especificamente relacionado à questão de empresas mais sustentáveis, porque isso tudo envolve, né, a manutenção, e pensar e antever os problemas, isso faz parte de uma visão mais sustentável, né, mais equilibrada. Então, vamos pensar assim, qualquer empresa pode sofrer isso em relação à contestação social da sua operação, da sua atividade. Seja ela numa mobilização, seja numa comunicação equivocada que a empresa fez em relação a ações como greenwashing, né, uma maquiagem verde, dizer que fez e não fez, uma ação na comunidade, por exemplo. Qual é a probabilidade disso acontecer? A sua empresa ela está com a comunicação alinhada? Ela está comunicando corretamente aquilo que faz? Ou ela está maquiando, exagerando um pouquinho? Qual é a probabilidade disso acontecer, dessa interferência da comunidade, da questão do questionamento social? A matriz ela permite uma análise mais concreta, prevendo coisas. Então aí vamos pensar aqui nesse cenário de pandemia, e aí a gente já está, né, no meio desse cenário. As empresas que conseguem fazer uma análise de cenário prospectivo, pensar um pouquinho mais o futuro, conseguem antever situações e prever, inclusive, saídas alternativas para questões que acontecem. Andréia, mas isso é para todas as empresas? Que tipo de empresa, em que momento e que tipo de empresa pode pensar sobre isso? Bom, todas as empresas que têm uma cultura de planejamento, devem analisar os riscos. Sabe naquela etapa de planejamento estratégico, quando as empresas começam a analisar a matriz fofa, de análise de cenários, né, de condições internas e externas, fortalezas, fraquezas, ameaças, oportunidades? A partir dali já pode sair uma matriz de risco analisando o potencial já identificado naquele planejamento. Então ali pode ser um momento. Existem empresas de maior porte, que existem setores específicos de análise de risco, principalmente as empresas que demandam uma operação com alto impacto, seja ele impacto ambiental ou impacto social, onde esse grupo de pessoas se dedica exclusivamente ao controle e ao acompanhamento relacionado às questões de risco. Então, qualquer empresa pode e deve fazer um mapeamento de riscos. Mas é muito complexo? Não. Ela pode ser uma matriz simples. Depois fica a dica aí, né? Bota no buscador ali, a matriz disponível online, enfim, é muito fácil de ter acesso e também muito fácil de compreender. Tem vários artigos bem didáticos aí disponíveis na internet que podem ajudar significativamente aí no entendimento de como aplicar essa matriz. Outra finalidade da matriz de risco é para analisar a implantação de um novo projeto, para a criação de um novo negócio, que vai permitir, inclusive, entender assim, olha, sabe aquela resposta que a gente faz às vezes? O que eu vou fazer se tudo der errado? Então, a matriz de risco ela vai te ajudar a isso, assim, olha, se tudo der errado, o que pode acontecer? Então, percebendo a necessidade de antever o futuro, a matriz de risco permite você ter já
previsto algumas coisas que podem, então, ser de modo mais facilitado no presente. Então, pequenas empresas podem se fazer, grandes empresas, desde que tenha cultura de planejamento. E que entenda ela como ferramenta, inclusive, para a própria gestão. Agora, falando especificamente nas empresas que não têm olhar sustentável. Vamos falar do risco para as empresas que ainda não entenderam e que estão buscando entender também, né? Como ter uma gestão mais sustentável. Bom, vamos falar em gestão sustentável, resgatando, acho que é importante sempre falar. A gestão sustentável ela vai muito além da governança, da gestão econômico-financeira e de indicadores que relacionam a qualidade da operação. Qualidade da operação, seja ele indicador de rotatividade de pessoal, indicador de qualidade de produto, de gestão econômico-financeira, indicadores de rentabilidade, isso tudo ele está dentro do contexto de uma empresa tradicional. As empresas sustentáveis, elas consideram esses elementos, aprimoram inclusive os seus indicadores de gestão relacionados a isso e vão além, incorporando indicadores econômicos, mas também sociais e ambientais. Como que eu vou fazer isso, Andréia? Ambiental, você pode ter indicadores relacionados à ecoeficiência, a fazer mais com menos, a revisão da linha de produção para redução de consumo de energia. Em relação ao impacto social, como é que eu faço isso? Que indicadores podem ser? Além dos indicadores de público interno, é entender qual é o teu impacto na comunidade. Quanto, por exemplo, da economia do município onde a tua empresa está inserida, faz que você influencia? Quantos por cento? Considerando salários, considerando impostos e tudo mais. Entenda que a gente está percebendo aí uma gestão um pouco mais ampliada, a gente vai um pouco mais além. Então, a empresa sustentável que não adota uma gestão sustentável corre muitos riscos. Então, eu vou falar aqui, acho que é importante a gente... Voa o tempo, né? Mas a gente tem aí como objetivo falar em que tipos de riscos existem. Então, a gente fala em riscos estratégicos, riscos operacionais, riscos de cumprimento legal e ainda os riscos financeiros. Não estão exatamente nas mesmas caixas, porque nós vamos falar desses riscos aplicado à redução de receita nas empresas. Eu gosto muito de quantificar, porque eu acho que é importante, né? Até tem um colega, Gilberto Pacheco, que é da área financeira, que está nos acompanhando, parceiro também de outros negócios, né? Em outras empresas, a gente sempre tem essa preocupação, né, Pacheco? Como é que faz para botar esse negócio? Quanto vale essa brincadeira? Então, a gente está aqui falando em riscos que têm impacto também na receita operacional da empresa num curto a médio prazo. Então, claro que seria ideal se eu conseguisse explorar todos esses grandes grupos aí que eu já falei, operacionais, estratégicos, cumprimento legal e financeiro. A gente não consegue agora, mas eu vou fazer uma pitadinha. Vou dar uma pinçada aqui para vocês terem uma ideia do que são esses riscos. E vou entrar especificamente nos riscos estratégicos, mas então o estratégico, vamos falar aí no geral, ele tem impactos principalmente na reputação da empresa, então ela está ligada à questão de visão de futuro, de longo prazo. Na questão operacional, a gente está falando no impacto de receita pela má gestão dos resíduos, má gestão de energia, água, no impacto da rotatividade de colaboradores, enfim, estão relacionados à operação em si. Em relação aos riscos de cumprimento legal, estão relacionados ao impacto de o não cumprimento legal pode trazer muitos riscos financeiros, de pagamento de multa, de pressão social, de impacto de imagem e tudo mais, e os riscos financeiros, principalmente em valor de mercado. As empresas agora estão já ouviram falar, eu acredito que muitos que estão aqui já ouviram falar sobre a valorização de empresas baseadas em aspectos de ESG, porque o mercado de capitais está buscando cada vez mais o entendimento da necessidade de empresas que são sustentáveis e que já trazem para o seu board de gestão aspectos econômicos, sociais e ambientais. Então, o mercado de capitais cresce no Brasil. Na Europa já tem um volume muito grande, foi até assunto do meu outro 30 em ponto. Então, as empresas que não são sustentáveis e que não têm a gestão aprimorada em relação a isso, começam a perder mercado, porque há uma valorização significativa de empresas que trazem, então, para o seu board de gestão, não só indicadores financeiros, mas também todos os indicadores de impactos positivos e o gerenciamento dos impactos negativos também. Bom,
rapidamente, voando, acho que eu falei em 3 minutos que dá para fazer uma aula em termos disso, mas eu queria trazer dados mais concretos e olhando para o financeiro da empresa, pensando pequena empresa e grande empresa, que impactos são do mau gerenciamento, dos riscos relacionados a esses aspectos, principalmente aos aspectos estratégicos. Tem algumas pesquisas, e eu gosto muito de usar essas informações, e alguns estudiosos, até mesmo relacionados a sustentabilidade, como lucrar com a sustentabilidade. Um deles é o Bob Willard, e ele é um especialista nisso, ele transforma valores, dá valor àquilo que as pessoas não conseguem quantificar, e eu gosto muito dessa linguagem. E ele cria, então, o entendimento, ele traz vários aspectos relacionados à gestão de riscos estratégicos, e eu selecionei alguns, percebendo o quanto isso pode impactar de fato na receita da empresa. Então eu vou falar aí da perda de receita potencial resultante dos riscos estratégicos. Então o primeiro risco que eu selecionei para falar é a gestão ineficiente da energia e também das emissões de carbono. Isso pode causar um impacto na ordem de 5% aí na receita, de perda de receita, porque o mau gerenciamento de energia você perde eficiência. A ecoeficiência que a gente fala. E a questão do gerenciamento de carbono, inclusive, pode ser a questão do mercado de carbono e crédito, a compra de crédito de carbono pode ser uma outra fonte de receita que pode estar sendo perdida. Falando outro item significativo no que diz respeito à gestão estratégica, que pode trazer um impacto muito grande e significativo na reputação da empresa. A gestão ineficiente de energia e de resíduos. Uma empresa que é ineficiente nesses dois aspectos pode ter de 5% a 10% na perda de receita por conta desses riscos, né? E o não controle efetivo desses riscos. Vou falar um outro item ainda, o comportamento inadequado de fornecedores. Empresas sustentáveis mapeiam a sua cadeia de fornecedores. Entende os fornecedores como corresponsáveis pelo processo de produção. Então, a ineficiência da cadeia pode provocar aí, no mínimo, entre 5% a 15% de impacto na receita da organização. Olha que significativo. E por isso que empresas sustentáveis cada vez mais buscam realmente identificar e acompanhar o gerenciamento e estabelecer ranqueamento de fornecedores. As pequenas empresas estão entrando muito nisso, em projetos de encadeamento produtivo, como é o caso que o Sebrae coordena no Brasil todo, que faz o elo dessa ponte. E vou falar aí, então, acho que um último item em relação aos preços menos competitivos e até mesmo a valorização das próprias ações das empresas. Eu vou transformar isso em valores para vocês terem uma ideia, e eu vou pegar minha colinha aqui, entendendo assim, considerando todos esses elementos que eu apontei aqui para vocês, qual é o impacto disso no lucro líquido de fato? Então, existe aí uma estimativa entre 3 a 5 anos, o impacto da probabilidade de ocorrência, né, dessas situações mal gerenciadas de risco e quanto que isso pode impactar de fato na perda de receita. Então, eu vou pegar aí para micro e pequena empresa, onde o faturamento é até 360 mil ano, a estimativa, se esses itens que eu coloquei ali anteriormente não forem bem gerenciados, ele pode ter uma perda de 133 mil reais de perda de receita. E para grandes empresas, cujo faturamento aí passa de 300 milhões, aí as cifras são maiores também, então a gente estima aí que são em perdas de receita na ordem de 111 milhões dentro de um prazo de 3 a 5 anos. Por isso que é importante perceber, né, que a gestão sustentável numa empresa passa também pelo controle de indicadores, passa pelo acompanhamento mais próximo dos riscos e de seus impactos no entorno. Por isso que é importante entender que o impacto da organização não é simplesmente extrair, produzir e descartar e entregar para o consumidor e ele se vira. A gente precisa entender a organização com um espectro um pouco maior. Ele é mais ampliado, a sua responsabilidade é muito maior. E a gente entendendo, dentro de uma matriz de risco, todos os potenciais impactos que a organização pode trazer no seu meio, a gente percebe que, olha, ou a gente deixa de lucrar,
a gente tem perdas significativas de imagem institucional, mas também de financeiro. Então, acho que o maior exercício meu é justamente provocar as pessoas e provocar as empresas refletindo assim, é um potencial de mercado, mas também é um diferencial para a organização que adota uma gestão sustentável. Aí as pessoas podem me dizer, bom, Andréa, mas esse mercado não existe, é uma coisa, parece assim, tão distante da realidade, as pessoas nem estão nem aí, nem com o próprio lixo. Será que faz sentido eu fazer toda essa movimentação e provocar a mudança e fazer as coisas acontecerem de modo mais sustentável? Acho que existem dois caminhos aí. Eu sempre gosto de dizer assim, a gente vai mudar ou pelo amor ou pela dor. Tem empresas que só vão pela dor, pela perda financeira, pelos impactos, perda de... Quando acontece a coisa. Igual a gente, quando tem algumas pessoas que quando ficam doentes, né, só se cuida depois que fica doente. As empresas também são assim. Tem algumas que já sentem e percebem o potencial de lucratividade, o quanto é melhor ter uma empresa, uma gestão sustentável, mais equilibrada, mais rentável, mais controlada, com menos riscos. Então, uma pesquisa bem interessante, Mercado Livre, vamos pensar em consumidor, né, de fato, no final das contas, dizer assim, isso vale a pena para o meu negócio mesmo, fazer ou não, mudar ou não. O Mercado Livre, ele lançou, um pouquinho antes da pandemia, isso principalmente aqui na América Latina, ele lançou uma linha de produtos chamada Produtos Sustentáveis. E não foi por nada que eles criaram essa linha de produtos sustentáveis, né? E aí fizeram uma pesquisa, então, agora depois de um ano, né, realmente de lançamento dessa linha de produtos sustentáveis, e para vocês terem uma ideia, no período de um ano, considerando os dados da América Latina como um todo, o crescimento na oferta de produtos sustentáveis cresceu 322%. Se cresce a oferta, é porque cresce o consumo. A gente está falando no mercado brasileiro que vai extrapolar 36%. A gente está falando 36% do total da América Latina só em produtos que estão sendo comercializados na América Latina pelo Mercado Livre. Mercado Livre, quando a gente vê, é um comércio muito leve, né? Muito flexível. A gente tem aí um grande volume de pessoas que buscam e já começam a buscar. Então, o que eu quero colocar por esse exemplo? Que está muito próxima à realidade desse novo mundo, dessa nova economia de produtos mais equilibrados, mais sustentáveis, e para produtos assim nós precisamos de empresas que pensem e ajam dessa forma. Então, eu quero falar rapidamente assim, eu gosto muito sempre de dar dica de como é que faz na prática. Então, como que eu faço o mapeamento de risco na minha organização, Andréia? Então, eu vou dar um passo a passo, então. Primeiro passo, precisa ter um diagnóstico. Como que eu faço esse diagnóstico? Você tem que buscar um referencial. Se você vai ser uma pesquisa, se você vai participar de quer obter um selo de certificação, se você quer... Busque um bom referencial. Então, nós temos boas referências, por exemplo, o Sistema B Brasil, que certifica empresas B, são um grupo e uma referência mundial, inclusive para pequenas, médias e grandes empresas. E ali está feito um diagnóstico. Depois de fazer um diagnóstico da operação, pensando nas 3 dimensões, econômico, social e ambiental, o segundo passo é analisar quais são os principais riscos da tua organização. Que riscos são esses? Mas, André, tu tá ficando louca falando dessas coisas, parece fora do meu padrão. Lembra os exemplos que eu coloquei lá? Tô falando uma coisa muito real. Uma rede de restaurantes que tem um único fornecedor que fornece os hortifrutos da empresa. Olha só, se ele para de fornecer, como é que tá a tua operação? Tu vai ter que pagar muito mais porque vai ter que ir no mercado comprar para aquele dia, enfim, tem muitos aspectos envolvidos aí. Então, faça uma análise crítica e junte gente para pensar junto, não pensa sozinho. Monta um squad, monta um grupo de conversa para justamente analisar quais são os principais. Analisa os processos chaves, aquilo que é forte na tua organização. Identificou? Faz essa análise crítica, vê aquilo que tu não é bom e aquilo que é muito bom. E identifica quais são esses principais e que precisam ter uma atenção. Aplica na matriz, é muito fácil. Tem lá os exemplos, eu coloquei para vocês, busquem ali na internet os exemplos. E aplica essa matriz identificando qual é o maior e qual é o menor impacto, para aí sim, naquelas questões de risco de maior impacto para a tua organização, você tomar uma atitude.
Bom, eu espero ter ajudado. Nós tivemos rapidamente aí 30 minutos voam para quem está falando, espero que para quem esteja ouvindo e me acompanhando também. Então esse momento é de 30 minutos de diálogo direto, papo reto, para inspirar cada um de vocês a pensar de modo sustentável e mostrar que é possível e é possível fazer, e nós estamos aqui para isso. Já quero aproveitar também para fazer um mega especial convite. Estarei lançando agora no dia 22 o Clube 2030. Clube 2030 é um espaço onde eu trago pessoas que estão atuando e que têm um papel muito significativo em empresas e organizações no Brasil. Meu primeiro convidado é o Marcelo Gasparino. Ele é presidente do Conselho de Administração da Eternit, é conselheiro de administração da Vale, ou melhor, conselheiro de administração da Vale, ele é conselheiro fiscal da Vale, conselheiro de administração na Petrobras, na CEMIG, que é uma das 3 maiores empresas mais sustentáveis do mundo, e ele estará conosco aqui, dia 22, Clube 2030, às 20h30, por um bate-papo muito gostoso e muito tranquilo. Já antecipo o meu convite aí para que todos estejam conosco. Então tá, 30 minutos, é o que eu tenho. Tá bom, gente? Valeu por ter me acompanhado, tá? Até a próxima!